Fala pessoal, Dr. Túlio Sperbi. Vídeo de hoje, discussão de um caso clínico que vale a pena você prestar muita atenção, tá? Por quê? Porque ele vem de encontro a tudo que eu falo sobre colesterol e eu quero que vocês entendam muito bem detalhado essa diferença entre essas duas pessoas que passaram em consulta comigo há pouco tempo atrás, tá? Vamos lá. Ambas são mulheres, ambas estão na meia idade, ali 50 anos, tá? E ambas chegaram para mim com um primeiro exame mostrando um perfil de colesterol muito semelhante, tá? O que era esse perfil de colesterol, só para vocês terem uma ideia? Um colesterol total em torno de 350, tá? Um HDL em torno de 80, então bem alto. Um LDL em torno de 250 e um triglicérides bem baixo, em torno de 60, 70. Então, se você fizesse a relação, né, HDL, triglicérides, a gente via que essa relação era boa nas duas, tá? As duas eram pessoas que tinham bons hábitos alimentares, faziam low carb e tinham um alto consumo de gordura saturada. Então elas faziam uma low carb tradicional, tá? Uma delas tinha uma relação de ApoA, ApoB, que era muito boa. A ApoA dela era em torno de 200 e a ApoB em torno de 100. Então uma relação de 0,5, perfeita, maravilhosa. E a outra tinha uma relação de ApoA, ApoB já não tão boa, de 0,8. Então a ApoA dela era em torno de 160 e a ApoB em torno de 140, tá? O que acontece? Ambas estavam muito preocupadas com a saúde e queriam saber se elas estavam indo para o caminho certo. Elas não queriam usar estatina, elas não queriam fazer uso da medicação que os dois cardiologistas passaram para elas anteriormente e me procuraram para ter uma segunda opinião. Eu falei, olha, baseado no exame de vocês, dá pra gente inferir que você tem um colesterol bom, você tem um colesterol mais ou menos, e a gente não precisaria de usar estatina nesse momento, mas eu quero conhecer melhor as duas, tá? O que eu fiz? Eu pedi para ambas o score de cálcio coronário e o fracionamento das lipoproteínas e o anti-LDL oxidado, tá? O que demonstrou para mim as duas coisas ali? A primeira paciente, aquela que tinha a relação boa de ApoA, ApoB, ela tinha um score de cálcio 0, tá? E ela tinha níveis de LDL pequeno e denso muito baixo, tá? Era 180 o LDL pequeno e denso dela, e ela tinha um padrão de LDL grande, o tamanho dele era 229, onde a gente considera bom acima de 223, então era bem grande o LDL dela. E o HDL normofuncionante, então ela tinha um padrão de colesterol tipo A. Nessa paciente, com score de cálcio 0, mesmo com um número de colesterol alto, um LDL de 250, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tranquilizar essa paciente, gente. Virar para ela e falar assim, olha, fica tranquila, teu colesterol, apesar do número ser alto, você tem uma qualidade do colesterol muito boa e você tem um risco cardiovascular muito baixo, porque ela não tinha fator de risco nenhum e um score de cálcio 0. Nessa paciente, gente, eu não preciso nem entrar com suplementação para baixar o colesterol dela. Por quê? Eu vou estar baixando um número que é bom, né? Ela tem um colesterol bom, um perfil bom de colesterol. Se eu abaixar esse valor de colesterol, eu, na verdade, posso estar trazendo até prejuízo para a saúde dela. Então eu expliquei isso para ela, ela ficou super feliz, a gente não precisou mexer em nada, manteve o estilo de vida dela, todo certinho e bola para frente. A segunda paciente, por sua vez, veio com um anti-LDL oxidado alto, ela estava oxidando muito o colesterol, ela tinha o LDL pequeno e denso alto, acima de 300, ela tinha um tamanho médio da partícula do LDL de 217, ou seja, bem pequeno, e ela estava oxidando muito esse colesterol. E apesar dela ter o HDL bom, funcionante, esse nível de LDL dela estava muito preocupante, tá? Pela qualidade do LDL e pela quantidade desse LDL. Nessa paciente, o score de cálcio também veio 0, ou seja, também uma paciente de baixo risco cardiovascular. E aí o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, entrar com remédio para essa paciente por causa do colesterol que está alto? Não, o risco cardiovascular dela é baixo. Ela não precisa de abaixar o risco cardiovascular dela, tá? O que a gente precisa pensar é que no longo prazo, se esse colesterol continuar com essa qualidade ruim como ele está,
vai fazer mal para ela. Então, qual foi a minha proposta, a minha abordagem com essa paciente? A gente montou um mix mesmo de fitonutrientes, né, onde um deles era o fitosterol. Então a gente colocou fitosterol, a gente colocou policosanol, extrato de bergamota, que é o Vasguard, que é o que eu mais gosto de utilizar. A gente colocou extrato de alho envelhecido, a gente colocou algumas estratégias de redução junto com a nutricionista, de redução de gordura saturada de cadeia longa, porque ela provavelmente metaboliza muito mal a gordura saturada de cadeia longa, e entrou numa low carb mais mediterrânea. E com isso, muito provavelmente a gente vai ajustar a qualidade do colesterol dela e o número do colesterol dela. E a gente vai reavaliar isso daqui a 4 meses para a gente ver o resultado. Não precisou de usar estatina em nenhuma das duas pacientes com níveis de colesterol altos e que já tinham passado por colegas que tinham indicado a estatina. Então, com esse vídeo eu quero mostrar para vocês como que as coisas são complexas, como que as coisas podem ser diferentes, mesmo pegando perfis de pacientes muito semelhantes. E quer ver um outro exemplo? Essa mesma segunda paciente, por exemplo, com esse perfil ruim de colesterol e essa qualidade ruim de colesterol, se ela tivesse um score de cálcio acima de 400, ela pularia para um risco alto cardiovascular, onde a estatina poderia até ter benefício. Por quê? A estatina poderia ajudar a reduzir esse colesterol, melhorar a qualidade do colesterol e também reduzir o risco cardiovascular dessa paciente. Então, a estatina ela também não pode ser demonizada e a gente achar que nunca vai usar a estatina. A estatina tem a sua indicação mesmo na profilaxia primária, mas é uma exceção à regra. O que muita gente faz hoje em dia é transformar a estatina na regra, né? A maioria das pessoas tá com colesterol alto, estatina. E o que eu tenho visto hoje em dia no meu consultório é que poucas pessoas, na verdade, precisam realmente de usar a estatina. Beleza? Desculpa a complexidade desse vídeo, mas eu tenho certeza que alguns de vocês vão aproveitar isso da melhor maneira possível. Eu quis explicar isso bem detalhadinho para vocês verem como que é complexo, como que não dá para tomar essa decisão sozinho na casa de vocês. Eu recebo várias mensagens falando assim, eu tirei minha estatina, eu deixei de tomar não sei o quê, eu comecei a tomar não sei o quê. E perguntando se está certo. Eu não faço a menor ideia se está certo ou se não está certo. Eu só posso falar se está certo ou não está certo depois de eu conhecer a fundo o meu paciente. Beleza? Não brinque com o seu coração. Espero que aproveitem esse vídeo da melhor maneira possível. Um grande abraço.